Olá, bem-vindos! Vamos falar sobre dois padrões emocionais, desânimo e tristeza, de onde eles vêm, como que funciona, que são coisas parecidas. Na verdade, a gente só tem duas emoções, sabia disso? Se você perguntar na matemática quantas operações existem, você vai falar, nossa, tem vários tipos de operações. Na verdade, só tem duas. Ou você acrescenta, ou você diminui. O que é divisão? É diminuir, diminuir, diminuir. O que é raiz quadrada? É diminuir, diminuir, diminuir. O que é multiplicação? Aumentar, aumentar, aumentar. As emoções, elas funcionam da mesma maneira. Só tem dois tipos de emoções. Você não tem meio termo. A pessoa que fala, eu tô mais ou menos, ela tá mal. Porque se ela estivesse bem, eu tô bem, hoje eu tô bem. Tô mais ou menos, ela tá mal. Não tem mais ou menos. Ou você tem uma emoção boa, ou você tem uma emoção ruim. E da onde vêm as emoções? Pega essa, chama carruagem de Platão. Quem não ouviu falar da carruagem de Platão, você tem o cavalo, você tem as rédeas, e você tem a carruagem com o cocheiro que dirige a carruagem. É a metáfora, chama carruagem de Platão. O cavalo, as rédeas e o cocheiro. Você tem pensamento que gera sentimento, que gera comportamento. Então vamos analisar com cuidado isso aí. Pensamento que gera um sentimento, uma emoção, que vai gerar comportamento, uma ação. Se eu falar para você pensar no dia mais feliz da sua vida, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui a pouquinho está sorrindo. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu falar para você pensar no pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui a pouquinho está chorando. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. A pessoa fala assim, Gustavo, para mim não é assim, porque quando eu vejo, eu já estou gritando com meu marido. É porque o pensamento e o sentimento aconteceram tantas vezes que ficou no automático, no hábito. Você tem um condicionamento. O cérebro condicionou. Frente a um gatilho, ele já se comporta de uma maneira. Você entendeu? E o contrário é verdadeiro também. Comportamento gera um sentimento, uma emoção, que gera pensamentos. Se você começa a dançar, o sentimento envolvido pela dança melhora, muda, e os teus pensamentos mudam. Então olha só que interessante. Pensamento gera sentimento que gera comportamento, comportamento gera sentimento que gera pensamentos. O único lugar que você não consegue mexer diretamente é no sentimento, na emoção. Você não tem como eu te falar aí agora para você, se você estiver triste, eu falar para você, fique feliz. Não vai acontecer nada. Não vai mudar. Você não pode chegar uma pessoa em depressão e falar, fique alegre. Não tem como direto. Ou você vai pelos pensamentos, ou você vai pelo comportamento. E aí existem psicólogos, terapeutas, que trabalham a nível de pensamento para mudar os pensamentos. E existe terapia, tratamentos que vai para mudar o comportamento da pessoa. Gustavo, qual é melhor? Depende. Depende do indivíduo, depende do momento. E tem maneiras de você abordar as duas coisas. O comportamento e o sentimento, e o pensamento. Só que o pensamento tem dois problemas. Porque você tem dois tipos de pensar. Os pensamentos conscientes, que é esse que você sabe que você está tendo. Você está concordando comigo, discordando.
pensando na conta que você não pagou, são os pensamentos conscientes. E você tem os pensamentos subconscientes, ou algumas pessoas chamam de pensamentos inconscientes. É aquele que você não está a par. Se eu perguntar para você prestar atenção no dedinho do pé esquerdo, você não estava prestando até que eu falei. Ou na ponta do lóbulo da orelha direito, ou na temperatura da sala. Os teus pensamentos estavam lá, só que estava a nível inconsciente. Se eu falar para você, você tem para me dizer dos medos que você viveu no segundo mês de vida fetal, você não vai lembrar, mas eles existem, ele está a nível inconsciente. E aí que vem o problema. Porque os pensamentos conscientes representam uma média de 2% dos seus pensamentos durante o dia. 98% está a nível inconsciente. Os pensamentos conscientes representam uma média de 50 a 60 mil pensamentos que você tem todo dia. 50 a 60 mil pensamentos por dia são a nível consciente. E ele representa apenas 2% dos seus pensamentos. Porque 98% está a nível inconsciente, você não está a par. Então você fala, puxa, Gustavo, é muita coisa. É coisa. Por isso que você tem que tratar com um profissional que entenda, para ir buscar aonde está a raiz da tristeza, aonde está a raiz do desânimo. Então nós vamos... Eu falei da metáfora do pensamento gera sentimento que gera comportamento, que não é só uma metáfora, é assim que o cérebro funciona, e comportamento gera sentimento que gera um pensamento. E agora nós vamos falar um pouquinho de tratamento. Olha que interessante, presta atenção. Para você tratar, não interessa qual o problema emocional, não interessa, e até doenças crônicas, físicas. Você tratar doença física, crônica, para você tratar problemas emocionais, você tem que passar por 4 etapas. Primeiro, você tem que saber o que está incomodando. Você tem que saber. Gustavo, tem que saber o nome da doença? Não. Nome da doença não vai curar. Nome da doença, diagnóstico pode ser errado. O mais importante é os sintomas, o que você está sentindo. Você precisa saber. O que você está sentindo é uma angústia que te gera pressão no peito, o que te gera uma tristeza, melancolia, pesar, são coisas diferentes. Angústia, pressão no peito é uma coisa. Choro, saudade, melancolia, está ligado à emoção tristeza, outra coisa. E a maioria não sabe, confunde tudo. Ah, eu estou ansioso. Na verdade, a pessoa não é ansiosa. A pessoa é irritada. É raiva que impera nela. Então, primeiro, para se curar, você precisa saber o que você tem. Qual é o sintoma que eu tenho? Você tem que dar um nome. Você tem que saber. Às vezes você precisa de um profissional para ajudar. Você entendeu? Eu, quando tinha 20 anos, até meus 18 anos de idade, antes de entrar na faculdade, não entendia nada de saúde, de área de saúde. Minha mãe vivia falando que eu tinha imunidade baixa. Sabe por que ela falava isso? Porque ela, no conhecimento dela, achava que a vida inteira eu estava resfriado e gripado. Sabe por que ela achava isso? Porque no conhecimento dela, espirrou é gripe ou resfriado. Olha só. O que o Gustavo tinha até os 18 anos de idade? Rinite, que não tem nada a ver com gripe e resfriado, nada a ver. São problemas com causas totalmente diferentes. E não tem nada a ver com imunidade baixa. Rinite não tem nada a ver com imunidade baixa. Nada. Mas na cabeça da minha mãe espirrou, resfriado e gripe, o menino tem imunidade baixa, o menino vive pesteado, é doentinho, é um coitadinho. Na verdade, não. Se você não sabe os sintomas que você tem, como é que você vai tratar? Então você às vezes precisa de um profissional. Você é leigo, você não estudou. Então, primeiro você tem que saber o que você tem.
É tristeza ou é raiva? São coisas diferentes. É tristeza ou é angústia? É tristeza ou desânimo? São parecidos, mas não são a mesma coisa. Então aí diz aí para mim, Gustavo, qual a diferença? Tristeza está relacionado ao pesar, à melancolia, ao pensar no passado, à saudade. Tristeza gera choro. Tristeza gera choro. E a tristeza vem do quê? Esse é o segredo. A tristeza, ela vem de perdas, separações, distanciamentos, abandonos, solidão. Toda vez que você tem rupturas, separações, quando eu falo separação, não é amorosa somente. Na maioria das vezes não é amorosa. Quando você tem distanciamento de alguém, perdas, mortes, abandonos, você pode gerar tristeza. E a tristeza vem o choro. Fisicamente é denunciada pelo choro. Certo? Muito bem. A tristeza, todas as emoções, quero que agora você escute um pouquinho, todas as emoções, elas são benéficas. Todas as emoções. Em equilíbrio. Gustavo, mas raiva é uma emoção boa? Lógico que é. Jesus teve raiva. Mas medo é uma emoção boa? Lógico que é. Em equilíbrio, medo é bom. Se você não tiver medo, você tem uma doença chamada esquizofrenia. O esquizofrênico não tem medo. O esquizofrênico sai com machado atrás do policial. Você sem medo, você coloca a tua vida em risco. Sem medo, você pula do prédio. Sem medo, você atravessa a rua sem olhar. Não ter medo é loucura. Literalmente, tá? Só que com excesso de medo, a falta de medo gera problema. O excesso de medo vai te travar. E a raiva? A raiva, se eu te der um tapa, você não tem raiva. Se eu te der outro tapa, você não tem raiva. Chega uma hora que eu te mato. A raiva faz você defender a sua vida, enfrentar, agir. Ela gera enfrentamento. Só que excesso de raiva gera o quê? Violência. Excesso de raiva gera violência. E tristeza? Qual o lado bom da tristeza? O lado bom da tristeza é que ele faz a gente parar e refletir. Refletir o quê? Agora vem o segundo segredo da noite. O contrário da tristeza, para curar a tristeza, chama-se desapego. Quem está triste cronicamente, a tristeza aguda até 3 meses, tem problema nenhum. Acima de 3 meses é crônico. E aí é perigoso. E aí tem que descobrir o que está causando. Porque a tristeza crônica acima de 3 meses, ela está denunciada que aquela pessoa está apegada a alguém que perdeu, a alguém que se separou, a alguém que se distanciou, alguém que morreu, ou pode ser até um animal. Tem gente que considera o animal como ente querido, como filho. Então o cérebro não sabe fazer a diferença. Então o que Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, todos esses líderes espirituais falaram? 3 coisas iguais, 3 coisas: livre-arbítrio, desapego, compaixão. Desapego não é só de bens materiais. Desapego é do problema das outras pessoas. Cada um tem o seu problema, cada um tem que evoluir, cair e levantar sozinho. Não existe salvador de ninguém. Você não é salvador do seu papaizinho, da sua mamãe. Você não é salvador, salvadora do seu maridinho, da sua esposa. Você não é salvador, salvadora do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Não é, me desculpa, mas não é.
Ninguém veio para a Terra para ser salvador dos problemas e conflitos da outra pessoa. Você pode, por compaixão, ajudar pouco, quase nada. Agora, o mais importante é o desapego. Só que às vezes é difícil para a pessoa se desapegar daquilo que ela não sabe o que ela está apegada. Olha que interessante. Gustavo tem uma tristeza crônica que tem 10, 20 anos. E às vezes eu entro em depressão, tomo um medicamento, melhoro, vou oscilando, às vezes vem um choro do nada, já fiz tratamento, não melhora. Sabe por quê? Porque a sua tristeza está relacionada a perda, separação, abandono, exclusões que você não está consciente, você não sabe. Sabe o que você tem que fazer? Tratamento com alguém que investigue isso profundamente. Porque às vezes é algo que foi teu pai, tua mãe que vivenciou. Às vezes não foi você. Veio registrado no seu DNA. Tem uma informação lá no sistema nervoso, lá no inconsciente, de algum aborto, de alguma pessoa da família que foi abandonada, morta, separada da família e assim por diante. Dos avós, dos bisavós, sei lá quem. Enquanto você não souber, você não consegue caminhar para as outras etapas, que é o saber, entender, aceitar e liberar. Essas são as etapas para cura. Doenças físicas crônicas e emocionais crônicas. Saber o que está incomodando, entender a causa. Qual é a causa? Aceitar ela. E aí você consegue liberar. O liberar é quase que automático. Quando chegou no aceitar, praticamente você libera. Olha que interessante. Olha o que eu falei, vamos recapitular lá. Eu te mostrei o modelo do pensamento, gera sentimento, que gera comportamento. Para se curar, ou você mexe nos pensamentos conscientes e inconscientes, ou você mexe no comportamento. Você não tem como mexer na emoção diretamente. Ou você mexe nos pensamentos, ou você mexe no comportamento. Por isso que se comportar, fazer dança, fazer artes, fazer academia, atividade física, muitas vezes cura a pessoa de depressão, de uma tristeza profunda. Cura? Lógico. Muda o modo de pensar dela, o modo de agir dela. Eu falei desse modelo do sentimento, pensamento gera comportamento. Eu falei das etapas de cura, você precisa saber o que você tem. Qual o sintoma? Você precisa entender a causa, qual é a causa? Será que veio do pai? Será que veio da mãe? Será que veio da minha vida fetal? De algum lugar veio. A tristeza e o desânimo não cai na cabeça do nada. Ela não cai. Ela veio de algum lugar. Você acredita que você não consegue sentir algo que você nunca vivenciou? Você quer ver? Eu vou provar isso para você. Você só consegue sentir algo que você já vivenciou. Eu vou provar isso para você. Eu quero que você pense na cor Júpiter 147. Pergunto, veio alguma cor na sua cabeça? Provavelmente não. Porque você nunca teve em Júpiter, você não sabe a cor de Júpiter. Você nunca viu a cor 147, você não sabe a cor 147. Se você não viveu, você não conhece. Você só consegue sentir aquilo que você já viveu. Você só consegue sentir tristeza se você já viveu alguma vez na vida fetal, na infância, adolescência, vida adulta, etc. Só que tem coisas que vão mais profundamente, são hereditárias. E eu falei das exclusões, eu falarei das perdas, das separações, dos abandonos, etc, etc, etc. Isso nós estamos falando da tristeza. E eu já dei dicas como você tratar a tristeza. Primeiro, lógico, eu sempre recomendo um profissional que vá em busca das causas. Mas você já está entendendo a causa. A causa da tristeza vem de perdas. Você tem que descobrir quais foram.
E às vezes perda que você nem imagina. E às vezes não foi aquela tragédia onde sua mãe morreu, seu pai morreu, seu irmão morreu. Aquilo foi a gota d'água. Muitas vezes, depois que meu pai faleceu, Gustavo, eu fui uma tristeza profunda. Mas não foi a morte do seu pai, você acredita? A morte do seu pai foi a gota d'água. Geralmente, quando começa o sintoma, é porque ali encheu o pote, ali foi a gota d'água. O início está lá atrás. Olha que interessante. Não é aqui que você vai curar. É lá no fundo. Tem que mexer mais, tá? A gente tem que ir lá no fundo. Mexer mais. E aí você tem que ter um profissional. Mas vai ter que passar por um momento de desapego. Você aceitar a morte. Uma das coisas libertadoras para a tristeza é aceitar a morte, ué. O que está do outro lado é muito melhor. Entendeu? A passagem pode ser dura para o ser humano, porque ele não conhece ainda. Mas por isso que você cultuar uma espiritualidade, não uma religião, uma espiritualidade, entender a morte, o dinamismo do que vem depois, é muito importante para você se desapegar. E aí existem outros recursos dentro da terapia também. E agora eu vou me dedicar um pouquinho, vou falar sobre a parte do desânimo, que não é muito bem a tristeza. O desânimo está relacionado, um sinônimo para o desânimo é falta de vontade. Falta de vontade é o ir para a vida, é o sair do ninho, sair da casa. O ninho, a casa, tem uma conotação feminina, ela é feminina. O ninho, a casa, a mãe, tem energia feminina. É regida por hormônios femininos. Quando o filhote cresce e agora ele sai do ninho e vai para a vida, nós já estamos na energia masculina. Nós já estamos na testosterona. E a falta de ânimo para ir para a vida, para trabalhar, para estudar, para sair de casa, falta de vontade para sair de casa, está relacionado à energia masculina, está relacionado à testosterona. Muitas vezes a pessoa tem uma diminuição de testosterona, porque a testosterona, eles descobriram que não é um hormônio só sexual, ele também é sexual. A testosterona no cérebro, ela está relacionada ao tesão pela vida. Não é só o tesão sexual de libido, é o tesão da vida. De ir para a vida. Sabe aquele negócio de chegar e planejar que eu vou fazer daqui 6 meses, que eu vou fazer esse ano, que eu vou fazer no ano que vem? Esse tesão pela vida é dado pela testosterona, que é um hormônio masculino, que a mulher também tem, o mesmo. A mulher tem a mesma testosterona que o homem tem, é a mesma molécula, é a mesma testosterona, só que em quantidades diferentes. Quantidades diferentes. Só que o hormônio testosterona não baixa do nada também. Sabe por que ele é regido? Pelo emocional. Novamente a gente cai nas emoções. Novamente a gente cai em entender o que está dificultando esse ir para a vida da pessoa, que vai gerar falta de vontade de sair de casa, que vai gerar o desânimo. E agora eu vou dar a terceira, quarta segredo e dica da noite. Estamos falando de desânimo. Eu falei que o desânimo está ligado à energia masculina. O desânimo está relacionado à falta de vontade de ir para o mundo. E esse ir para o mundo é a figura paterna, pai. Então, meus queridos, minhas queridas, se você ainda tem uma desavença com seu pai, se você ainda tem conflitos fortes com o pai, principalmente de não aceitar o pai do jeito que ele é, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que está acontecendo no presente. Enquanto a gente não aceitar o pai que a gente tem e incluir o pai na sua vida, agradecer,
Ele não foi maravilhoso, graças a Deus. Ele não foi um pai perfeito, graças a Deus. Ninguém é. Você que é pai e mãe, você ganhou um manual de Deus para saber como criar o filho e a filha de modo perfeito, ideal? Não. Se você não recebeu, seu pai e sua mãe também não receberam. Seus avós também não receberam. Seu pai e sua mãe não sabiam o que eles não sabiam naquele momento que ele se comportou daquela maneira com você. Você entendeu? O fato de você começar a aceitar o seu pai do jeito que ele é, com as qualidades e defeitos que ele tem, e incluir ele, vai fazer com que você realmente, emocionalmente aceite o seu pai, e aí a energia masculina a testosterona vai começar a ficar muito forte em você. Muitas vezes você cura o desânimo tratando essa sua relação que você tem com o seu pai. Às vezes não é o pai. Às vezes é o pai com o avô. Olha que incrível. Mas está refletindo em mim, Gustavo? Pode acontecer. Pode acontecer que do reflexo, por lealdade inconsciente ao clã, você está refletindo algo do bisavô, algo do avô materno, algo do avô paterno, algo do que seu pai viveu com o pai dele, e assim por aí. Para descobrir isso, somente com terapias mais avançadas, constelação familiar, ou a minha própria terapia sintrópica. A gente faz essa pesquisa, eu ensino meus alunos, tenho o meu curso, todo ano tem 2 vezes por ano o meu curso para formar na terapia sintrópica e a gente poder rastrear da onde vem. Mas eu já estou dando algumas dicas para vocês. Eu falei da tristeza, agora eu estou falando do desânimo. O desânimo é a falta de vontade de ir para a vida, de ir para o mundo. Isso é energia masculina quem faz. Isso é a testosterona quem faz. Adianta injetar a testosterona de fora para dentro? Não vai adiantar. Provavelmente não vai te curar. Porque você ter aumento na testosterona não garante que teu ânimo melhore. Não garante nem que o teu tesão libido melhore. Imagina o ânimo e a vontade de viver. A sua vontade de viver, ânimo de ir para a vida, de sair de casa, de trabalhar, de prosperar, de ter sucesso, vem quando você agradece o pai que você tem. É o tratamento que você pode fazer a partir de hoje. Por que você não se compromete 7 dias seguidos? Faço um desafio para você. Durante 7 noites seguidas, você vai fechar o olho e antes de dormir você imagina o seu pai na sua frente e você agradece ele. Você agradece as coisas boas, mas principalmente as coisas não tão boas que você vivenciou com ele, que é essas que importam. A verdadeira gratidão é quando você agradece os conflitos e problemas que você vivenciou e aprendeu algo com isso. Aí você evolui. Porque agradecer as coisas boas é fácil. Você ganha um presente, você agradece. Isso é fácil. Eu quero saber agradecer o problema e entender com ele. Você entendeu? Aí é a verdadeira gratidão. Então, se você fizer 7 noites seguidas, imaginar o seu pai na sua frente e agradecer ele, você vai ver que esse teu desânimo vai melhorar muito. Você vai acordar no outro dia mais animado. Lógico, tem desânimos e desânimos. Quando é muito crônico, você tem que pesquisar, porque às vezes não é com o pai. Às vezes é coisa mais longe, coisa mais profunda. E eu falei sobre tristeza, eu falei sobre os padrões emocionais, eu falei do equilíbrio das emoções. Toda emoção é boa. Gustavo, desânimo é bom? Lógico que é bom. Faz você parar para refletir. A tristeza é bom? Faz parar você refletir. Se desapegar de algo, de alguém, de alguma coisa, de algum lugar. Toda emoção e equilíbrio é boa. Quando é em excesso ou deficiência, é que ele vai causar esses grandes problemas. Então é preciso a gente entender isso
e poder aí a gente pode fazer alguma coisa. E sempre lembrar do tratamento. Primeiro você tem que saber o que você tem. Sintomas, não o nome de doença. Sintoma, o que você está sentindo? É angústia ou é tristeza? É desânimo ou é tristeza? É raiva ou é medo? Você tem que saber. Segundo, você tem que entender o que está causando. Qual é a causa? Aí você vai precisar de um profissional. Depois de você saber, você vai ter que aceitar. É uma parte difícil do tratamento. Aceitar. Tem pessoa que não aceita. E aí fica anos doente. Não, eu não aceito, eu não perdoo. Gustavo, perdoou tudo, mas isso eu não vou perdoar. Então você me desculpa, você vai continuar com seus sintomas. Porque enquanto você não aceitar, vai ser difícil. Muito difícil. E aí o liberar, ele é meio que automático. Você entendeu? E lógico, a dor de cada um, é fácil você apontar para o outro e falar, isso é simples. É simples para você que está de fora. A dor do outro sempre é pesada. A cruz de cada um é pesada. Entendeu? Você tem que olhar só para você. Entender que é um processo. Às vezes não é no estalar de dedo que você aceita alguma situação. Não é. Mas você tem que pegar, às vezes, um terapeuta bom. Às vezes você tem que pegar um profissional bom que saiba quebrar esse processo do paciente, ou seu, ou de alguém que está sofrendo uma coisa assim. A Lucinha pergunta ali: tristeza e desânimo não andam juntos? Nem sempre. Tem gente que só está triste e chora, mas continua querendo trabalhar. O que é o desânimo? O contrário é ânimo. Ânimo é você ir para a rua, trabalhar, sair para o mundo. Tem gente que está triste, mas sai para o mundo. Você entendeu, Lucinha? E aí tristeza não anda junto. Quando a pessoa está triste, se recolhe e não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não quer mais ir para a vida, aí tristeza e desânimo estão juntos. Certo? Essa é a diferença aí. Beleza? Você é muito perfeito. Não, eu não sou. Eu sou um ser humano que tem problemas. Tive muito problema com meu pai. Depois tive problema com mãe. Depois tive problema com irmã gêmea. Depois tive problema com ex, com amigo. Todo mundo tem conflito. Só que você tem que ir em busca. O duro é quando você trava e fica travado anos. E é física, né? É inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Um corpo parado tende a ficar parado e cada vez mais parado. Você deixa a sua geladeira parada um mês. Quando você vai ligar, talvez ela não ligue. Se ela ficou 6 meses, já há problema. 1 ano ferrou. 2 anos enferrujou. 3 anos já não existe mais a geladeira. Não tem mais salvação. As pessoas têm salvação sim. Não importa a cronicidade. Pode estar 50 anos doente. Se ela quiser, ela pode mudar a história dela. Porque você não é geladeira. Entendeu? Você tem uma alma. Você tem um espírito. As pessoas mudam a história. Você vê histórias de superação. Um monte por aí. Agora depende do terapeuta? Não. O terapeuta é 30%. E olha lá. Depende da vontade da pessoa. Tem pessoa que entregou, não quer mais. Vitimização. A vitimização é condenável na Bíblia, para você ter ideia. Vitimização é condenável na Bíblia. Reclamar, julgar, condenar, apontar, se sentir injustiçado, vitimizar é a pior coisa que você pode fazer para o emocional. Eu, você, o outro. Todo mundo faz um pouco? Todo mundo faz um pouco. Todo dia? Todo dia. Todo dia a gente reclama um pouquinho, ou aponta um pouquinho para algo, para alguém, para alguma coisa, ou julga, ou se vitimiza, ou se acha injustiçado. Todo mundo faz o tempo todo. Você tem que policiar os pensamentos e o que você fala. Porque você falou, você não tem como voltar atrás. Você pode até se arrepender, mas você já falou. O universo já está sabendo. Você entendeu? Quando está no pensamento, ele tem uma força. Quando você coloca para fora em palavra, ele tem uma força maior. Quando você age no sistema, escreve, tem uma força muito maior. Então vai piorando o processo aí. Joia?